Oi, gente! E aí? Todos bem? Será que vai dar pra um fundinho mais bonitinho? Talvez. A minha estante. Deixa eu chegar pra cá. Você sabe que aqui no meu canal é assim, né? Sem muita eh, edição, né? Só aquilo que é. Muita gente me perguntando sobre como eu emagreci, né, sobre meu emagrecimento, postei uma foto no Instagram e algumas meninas perguntando: nossa, emagreceu demais, o que aconteceu, o que você fez? Mas antes de eu te contar o que eu fiz, eu tô num processo de emagrecimento aí já tem mais de um ano, né? E antes de você saber exatamente como que eu fiz, meu acompanhamento e tudo mais, né, que é um segredo assim, que agora não é mais segredo, porque eu vou contar aqui pra vocês. Eu também não tenho interesse de que isso seja segredo, porque eu quero mais é que as pessoas emagreçam, sejam felizes, entendeu? Estejam bem com seus corpos, porque isso faz parte da nossa autoestima, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que desde que eu ganhei meu filho, quando eu engravidei do meu filho, estava com 74 quilos de músculo e gordura. Então, não tinha ali uma boa proporção entre um e outro, né? Gente, essa luz não tá muito boa. Deixa eu ver aqui. Acho que assim vai ficar melhor. E aí, então não tinha essa proporção legal e tal, enfim. Eu tava fazendo fui na nutricionista, tava fazendo a minha dieta, treino e tudo mais. E aí eu engravidei. Engravidei do meu filho, eu precisei parar com algumas coisas, né? Precisei parar com alguns treinos, porque sentia muita dor de cabeça, enfim. Ganhei meu filho e aí eu emagreci muito por causa da amamentação, mas depois eu voltei a engordar novamente. Porque a amamentação é uma fome desesperadora, né? Quem aí já amamentou sabe do que eu tô falando. E aí foram 3 anos aí, aliás, 2 anos e meio nessa guerra de tentar manter um peso e tentar baixar de peso. Mas nesse intermédio aí eu tive um aborto, tive muita queda de cabelo, tive questões hormonais, porque não estava dormindo de noite, meu filho não dormia de noite, tal, aquelas coisas, né? E aí o meu peso estabilizou, eu estava com 71 quilos. Vocês viram aí que eu já iniciei o vídeo, vocês me vendo já com 66 quilos, não? Então 66, 7, 8, 9, quase 5 quilos que eu perdi nesse tratamento, né? Então, eu meio que entrei num efeito platô, né? E isso poderia ser fatores hormonais, eu fiz exames, os exames em vitaminas deu tudo normal, estresse. Estresse é um item essencial onde o peso da mulher ele estabiliza. Ela não consegue nem descer, nem subir, fica aquela coisa ali, às vezes sobe muito e às vezes volta para aquele platô, enfim. E aí foi onde eu comecei a perceber, falei assim, esse negócio tá errado, né? Esse peso meu já tem um tempo que está dessa mesma forma e não muda, não altera, e eu vou começar a procurar, vou fazer meus exames, e os exames não deram nada, só que eu estava estressada. E aí depois que eu fiz os exames, eu falei, vou agora procurar uma nutricionista. Mas antes de eu procurar nutricionista, eu conheci uma médica, uma biomédica, né, uma indicação de uma amiga maravilhosa que já tinha passado por esse mesmo tratamento e me indicou e falou assim, olha, eu perguntei pra ela, né, porque eu tinha visto ela alguns quilos acima e depois eu vi ela alguns quilos abaixo. Eu falei, e aí, minha filha, o que você arrumou que você tá seca, tá? Tal. Ela falou assim, olha, doutora fulana de tal, e ela me passou um protocolo assim, 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 eu perdi 10 quilos. Eu falei, uau, né? Já foi aquela. Como assim? Ela, amiga, vai, só vai, que eu tomei, foi assim. Eu tomei não, injetei, né? Que aí no caso nós estamos falando aqui da tiazepartida, que eu já vou explicar pra vocês que tipo de medicamento que é esse, como que ele funciona. E eu vou contar pra vocês aqui a minha trajetória com a tiazepartida, né? Desde outubro, nós já estamos em dezembro, então vai fazer aí 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro. 15 de dezembro vai fazer 2 meses que eu estou usando a tiazepartida. Então, eu resolvi entrar em contato com essa doutora, inclusive, ela me atendeu, né? Foi super solícita, super simpática. Passei para ela todos os meus exames, expliquei para ela, né? Ela foi assim, bem profunda, né? No que eu queria, o que estava acontecendo, expliquei. Ela falou assim, olha, o seu caso é um caso, sim, de usar fazer o acompanhamento com a medicação. E a gente fica meio com medo, né? Fica assim, ai meu Deus, eu nunca, né? Como é que vai ser isso?
E super tranquilo, gente. O pessoal que tá falando mal aí dessa medicação é porque realmente não tem o esclarecimento de como essa medicação veio. Pra vocês terem ideia, a tizepartida, que é vulgo monjauro, tá? É o vulgo monjauro, mas a tizepartida é o nome científico dela. Ela veio aí para substituir a famosa bariátrica, né? Para as pessoas que têm aí obesidade grau 3, que já é uma obesidade mórbida, né? Mórbida, perdão. Então, o Monjaro, ele veio para isso. Aqui no Brasil agora que está com essa febre, mas já tem um tempo que essa medicação já vem aí fazendo a cabeça da galera que precisa realmente emagrecer. Foi um medicamento feito para diabéticos, né? Então eles perceberam que não só alterava a questão da diabetes para melhor, como também a pessoa perdia peso e melhorava significativamente outros pontos, né? Então, e aí eu fui, né, orientada, obviamente, pela doutora, conversando com ela, nada feito pelas minhas próprias cabeças, que isso fique claro, né? Mas sempre acompanhada com exercício físico, porque não pode se usar medicação sem você estar fazendo exercício físico e também se alimentando bem. Então, qual que é o efeito da medicação? Partindo desse princípio aqui, que agora vocês já sabem que é o Monjaro. Uma das coisas que o Monjaro faz é atrasar o trânsito intestinal. Então, aquele tempo que você levava para fazer digestão, né, que era todo aquele tempo, às vezes 3, 4, 5 horas, vai demorar mais. Então, é isso que o hormônio faz, ele vai atuar ali num atraso intestinal. Então, aquele alimento que você tomou ali, ele vai demorar mais tempo para você evacuar. Então, a primeira coisa que a medicação faz, atrasa o trânsito intestinal. Tô olhando aqui para ver se meu microfone tá funcionando. Porque tem muito ruído aqui, o microfone ajuda no ruído. Segunda coisa que a medicação faz é silenciar as vozes chamadas da comida. Food noise. Food noise, que chama. As pessoas que pensam, não é o meu caso, tá? Mas pessoas que têm compulsão alimentar pensam 24 horas em comida. O tempo todo. Essa é a verdade. O tempo todo elas pensam em comida. Qual que vai ser a próxima refeição? O que, é que eu vou comer? Às vezes nem precisa daquele alimento, né? Mas a cabeça já está tão condicionada com aquela forma de se alimentar que ela fica pensando. E o Monjaro, ele é incrível. Não, eu sou defensora, por quê? Porque eu senti, passei e estou colhendo agora frutos disso. Então ela silencia essa voz da compulsão. Doce. Meu Deus, eu fiquei com uma caixa de Ferrero Rocher na minha geladeira por 2 semanas. Vocês têm noção? Uma caixinha daquelas de 4 bombons. Coisa que eu comeria sozinha, tranquilamente, sentada no sofá. E eu não tinha um pingo de desejo, de vontade de comer o chocolate, né? Por quê? Porque é isso que a medicação faz. Ela apaga, ela tira as vozes aí, diminui seu apetite e tira essas vozes da compulsão. Então, segunda coisa interessante que a medicação faz, né? Outra coisa interessante que a medicação faz, mas quase ninguém explica, que é queimar gorduras difíceis, principalmente as gorduras viscerais. Então, às vezes, você que está treinando, você não vai ver resultado na balança, mas você vai ver resultado nas medidas, certo? Você fala assim, meu Deus, mas a balança não desce. Mas se você tirar a medida ali da cintura, barriga, coxa, braço, você vai ver que reduziu. E você vai ver nas roupas também que reduz drasticamente as medidas das roupas que você está usando. Então, aquela calça que, por exemplo, estava muito apertada, agora a calça está frouxa. Bom, o que aconteceu? Você perdeu medida. Então, é uma questão de troca aí, né? Troca de gordura por músculo. Por isso que você tem que continuar treinando, porque senão você vai ficar igual uma vela derretida, tá? E a gente não toma Monjaro para ficar igual uma vela derretida horroroso, não. Você precisa fazer uma troca aí inteligente, né? Comer bastante proteína, bastante fibra, porque o intestino, ele, querendo ou não, um dos efeitos colaterais do Monjaro, que eu passei por ele, principalmente na primeira dose, é o intestino ficar preguiçoso e às vezes as fezes ficarem duras, né? Então você precisa comer fibra para que essas fezes ali sejam expurgadas. Você não pode ficar com aquilo ali preso, né? E eu no meu caso, na terceira semana, que ficou demais, eu comecei a tomar meio laxante, né? Mas você pode comer ameixa, por exemplo. Depois eu fui lá no mercado, comprei ameixa. 2 ameixas por dia é o suficiente para manter o seu trânsito aí intestinal funcionando bacana na medida que você está tomando a medicação. Então, acho que são as 3 principais funções, né, dessa medicação. Tem outras, mas senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas
vou mostrar pra vocês, né? Porque eu falei que eu ia mostrar. Então, eu estava com 71 quilos e agora eu estou com 66,5 quilos, alterando, tá? Por quê? Porque se eu tomo água, eu subo de peso. Então, eu não meço por balança. Eu meço pela roupa. Então, peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Tá dando pra ver? Ó, isso aqui é uma calça que estava extremamente arrochada. Então, eu vou mostrar pra vocês de frente, mais ou menos como que a calça está hoje. Tá vendo? Barriga aqui sumiu praticamente. Não vou mostrar nua, não, porque eu não gosto de expor nudez de nada, tá? É uma questão minha, mas aqui dá pra ver, ó. De lado aí dá pra você ver a quantidade de... Ah, tá. Vou abaixar a câmera. Você vai ver também aqui, ó, a calça extremamente larga nas pernas, né? Quem me conhece de perto sabe que eu sempre tive muita... Peraí. Muito bumbum e muita coxa, né? É questão já de... Como é que eu vou explicar? De composição corporal mesmo. Braço também diminuiu bastante, que era uma coisa que me incomodava, né? E às vezes as pessoas falam, mas tinha necessidade de usar... Aí, gente, cada um sabe de si, né? Acho que cada pessoa precisa saber o que importa pra ela, o que importa pra você. Sua autoestima importa? Ficar bem importa? Se ver magra, se você olha no espelho, você gosta do que você vê? Né? Você gosta da imagem que você vê no espelho? Ou poderia ser melhor? Então, tudo aquilo que pode ser melhor pra mim, obviamente com muita responsabilidade, né? Muita inteligência, porque também a gente não está falando aqui de fazer as coisas sem pensar, sem analisar e sem fazer cálculo. Sim, eu quero tudo aquilo que for realmente para me ajudar, né? Aquilo que for realmente para melhorar minha autoestima, melhorar... Isso melhorou, assim, grande parte da minha autoestima. A questão das roupas, né? Porque a gente que é mais corpuda, é mais difícil de encontrar roupa. Aí a roupa fica apertada no bumbum, fica apertada na coxa. Aí fica indecente, sabe? Chama atenção. E quando você tem um corpo mais magro, é muito mais fácil de você não apenas vestir uma roupa, mas de você se locomover, de você andar sem cansar. E olha que eu tô falando de 71 quilos, não é muita coisa, né? Tem pessoas aí que tava com 80, 90, 100, 120 quilos, e aí perdeu aí com a tizepartida 15 quilos, 12 quilos, e eu acho sensacional, porque é uma qualidade de vida que você adquire ali. Então a medicação, ela não é uma virada de chave. Ai, descobri a pobre. Não, a medicação, ela é uma ferramenta para te ajudar. Por quê? Você não vai tomar medicação a vida toda. Existem casos que sim, mas eu acredito que grande parte não. Você não vai tomar medicação a vida toda. Então, depois que terminar a medicação, você vai lidar ali com os seus pensamentos, você vai precisar entender a sua compulsão. Então, eu recomendo que você faça terapia também, porque é importante. Porque pode acontecer, sim, o efeito rebote, né? Eu ainda estou no meio do meu tratamento, tá? Já aconteceu, Camila, eu fiquei uma semana sem tomar, porque eu estava tomando antibiótico, e realmente a fome aumenta, não vou mentir. Ai, nunca mais eu sinto fome. Mentira. Grelina vem ali, ó, fome. Aí é você que vai realmente tomar as atitudes, né? A medicação, ela é uma ferramenta para te ajudar a lidar com esse tipo de pensamento. Mas depois que você retira a medicação, você tem que aprender a fazer isso por si mesma, porque você não vai ficar dependendo. Primeiro, porque ela é cara. Segundo, porque a gente precisa ter autorresponsabilidade com a gente mesma, né? Eu preciso ter autorresponsabilidade de entender que eu já cheguei no meu peso ideal. Agora meu peso ideal é 60 quilos. Cheguei no meu peso ideal. Agora eu vou aprender a lidar com as minhas compulsões. Claro que existem casos também que a medicação, a pessoa reduz drasticamente com a medicação esse impulso de comer. Tá? Então, cada caso vai ser um caso. Então, no meu caso, quais foram os efeitos colaterais, Camila? Conto para vocês. Vai ficar um pouco grande, mas eu conto. Eu tive um pouco de... como é que é? Intestino preso, né? Mas aí foi vacilo meu, porque eu tinha que ter tomado mais água e comido mais fibra. Sempre é vacilo seu, tá? Você precisa entender que a medicação tem que andar alinhada com a sua responsabilidade. Tive um pouco de náusea, mas é porque você precisa comer. Se você... tira a fome. Tira, mas aí você, inteligentinha, vai lá e fala assim...
não quero comer, mas vou comer. Então, eu fazia um ovo mexido, se tivesse uma proteína na geladeira, proteína com um pouquinho de carboidrato, aquela coisa toda. Então, eu tive náusea, tive dor de cabeça, né? Justamente, por quê? Dor de cabeça por não comer. Não é a medicação, é porque a gente deixa de comer, então o corpo começa a reclamar. Cadê a energia, né? Cadê de onde que eu tiro a minha energia? Então, você precisa comer. O que mais que eu tive? Leves dores musculares, tá? Mas é porque eu também já estava fazendo musculação. Então, juntou um pouquinho da medicação. Aí a medicação deixa a gente um pouco. Tá? Tem gente que não tem nada. Eu fiquei um pouco mais lenta. Tipo assim, ai meu Deus, né? Aquela coisa. Mas é questão também de adaptação. Isso aí foram nas minhas primeiras doses. Hoje eu já estou na dose 7. Então eu comecei com 2,5, depois eu fui para 5 e agora eu tô na dose 7. Então na dose 2,5, quando meu corpo não estava acostumado a receber esse hormônio, realmente eu tive algum efeito colateral ali, mas coisa irrisória, não te atrapalha você de viver sua vida. Então hoje eu estou na dose 7 e já não estou sentindo nada. Né? Então, eu mesmo aplico, a doutora mandou para mim tudo certinho sobre avaliação, né? E eu mesmo faço a aplicação, sei aplicar, não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, quem me segue no Instagram e quer saber mais sobre a tisepatida, ou quer saber mais sobre o processo de emagrecimento, ou quer saber mais sobre como, Camila, eu queria muito fazer esse emagrecimento, eu não sei como começar, eu tenho vontade, então você me chama no direct, lá no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, pra quem não me conhece, quem me conhece aí já me segue no Instagram, mas talvez você esteja assistindo aqui e nunca me viu, né, não me viu da primeira vez, você pode me chamar lá que eu te explico direitinho como que a gente pode fazer, como que você pode se ajudar, né, e obviamente com medicação com responsabilidade, uma medicação que é de um laboratório confiável, com médicos confiáveis, tá? Não é lero-lero, não é medicação que você compra ali na esquina do seu Zé e já cuidado com as coisas que você vê aí na internet, né? Eu fui indicação,